Bom dia, amados. Ontem tivemos um problema no celular e tive problema de memória e agora estou continuando o vídeo que foi gravado falando da soberania de Deus e da responsabilidade humana, né? Em pelo menos duas passagens nós temos esses dois aspectos da verdade bíblica. O primeiro se encontra em Lucas 22, porque o Filho do Homem, na verdade, veio segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. E Atos 2, 23, aquele discurso eloquente de Pedro, né? Sendo entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Deus certamente decretou a morte de Cristo. Ainda assim, aquele que traiu Jesus e os que mataram são responsabilizados pelas suas obras iníquas. Então, amados, se desejamos entender as Escrituras, precisamos aceitar o contexto paradoxo, crendo que aquilo que não conseguimos entender com a nossa mente finita se harmoniza de alguma forma com a mente de Deus. Então, a necessidade de aceitar verdades paradoxais é reconhecida por muitos teólogos. Imagine por nós, que não tem tanto conhecimento, tanto estudo desse pessoal, né? Então, para que nossa fé seja inabalavelmente bíblica, nós temos que crer, literalmente, que esses dois andam lado a lado. A soteriologia e os aspectos da teologia cristã, nós temos que falar algo sobre isso. É óbvio que a soteriologia está intimamente ligada com a doutrina de Deus, pois a doutrina de Deus, ela lida ela lida de modo como Deus nos salva dos nossos pecados. Um entendimento inadequado de Deus poderia resultar numa compreensão inadequada da soteriologia. Se nós não conciliarmos esses dois aspectos, então uma ênfase unilateral na exclusiva soberania de Deus dá a ideia de que Deus salva o seu povo da maneira como computadores controlam os robôs. E se nós colocarmos a ênfase exclusiva na responsabilidade humana, por outro lado, produz um Deus totalmente dependente das decisões humanas e de modo que ele espera que as pessoas sejam bastante boas para aceitar o convite para a salvação, mas sem controle sobre suas vontades. Essas duas formas devem ser de ver a soteriologia não é nada bíblica. Tem problema sério nisso aí. Então a soteriologia também se relaciona intimamente com a antropologia teológica. A antropologia é a doutrina do homem. Nosso entendimento da pessoa humana tem que ser decisivo para compreendermos como se dá a salvação. Sugerir que os seres humanos nasçam num estado de neutralidade moral e espiritual e que não precisam ser regenerados, mas devem apenas adequadamente ser treinados, cercados por bons exemplos, resulta numa teologia pelagiana. Agora, ensinar que a natureza humana, depois da queda, é apenas parcialmente depravada e que os seres humanos não estão mortos no pecado, mas apenas doentes, precisando assim dar o primeiro passo na regeneração e que talvez possam ainda perder a salvação após tê-la recebido, pressupõe numa soteriologia semi-pelagiana. Se, entretanto, crermos que a natureza humana após a queda é totalmente caída, de modo que os seres humanos estão por natureza mortos, como a Bíblia diz, em seus delitos e pecados, e que, portanto, as pessoas precisam ser regeneradas sim, e que precisamos receber uma nova vida espiritual pelo ato gracioso que vem unicamente da obra de Deus. O que Deus
planejou, Jesus cumpriu na história e o Espírito Santo aplica. De que a salvação, assim outorgada por Deus, não pode ser perdida, porque Ele é Deus. Nós nos comprometemos então com a soteriologia reformada. A soteriologia também, ela tem um relacionamento próximo com a cristologia. A doutrina da pessoa e obra de Cristo. Somente quando aceita a completa divindade de Cristo, pode alguém entender a doutrina da salvação no sentido bíblico. Nós temos um problema sério na época lá do passado, da história do cristianismo, que Ário e os arianos acreditavam que Cristo não era Deus. Então Atanásio, em oposição a Ário, que negava a divindade de Cristo, colocou a questão em termos incisivos. Ele diz assim: Jesus, a quem tenho conhecido como meu Redentor, não pode ser menos do que Deus. Então, somente aceitando a genuína humanidade de Cristo, pode alguém crer que Jesus é o nosso salvador do pecado. Já que, conforme diz o Catecismo de Heidelberg, talvez a mais conhecida confissão de fé reformada, a justiça de Deus requer que a mesma natureza humana que pecou deva pagar pelo seu pecado. Analise, quando eu sempre prego na igreja, eu sempre falo, quem pecou foi o homem. Então quem tem que pagar pelo pecado? O homem. Mas o homem não é Deus para remir o pecado. Então o próprio Deus se fez homem. Ele desceu da sua forma, se humilhou da sua forma de Deus e veio como homem. Como homem ele teve nome, nasceu de uma mulher, passou fome, teve sono, teve cansaço, mas não pecou. Esse homem pagou pelo nosso pecado. E ele, sendo Deus, ele remiu o nosso pecado. Isso nós temos que entender. Nós temos que compreender isso aí. E também, amados, para a gente entender isso direitinho, além do mais, é essencial que se entenda o sacrifício. Esse é o sacrifício expiatório de Cristo para compreender a doutrina da justificação. Entender que a contínua intercessão de Cristo pelo povo é indispensável para se compreender a doutrina da perseverança dos santos. Ele intercede por nós. A soteriologia também, ela se relaciona com a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou escritores da Bíblia. Ele que inspirou os escritores da Bíblia. Ele ilumina o nosso coração à medida que lemos. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ele habilita-nos a entender as Escrituras. O Espírito Santo regenera-nos, santifica-nos e capacita-nos para nós perseverarmos na fé. Em outras palavras, o processo todo tratado pela soteriologia é a descrição da obra do Espírito Santo, da forma como ele aplica a nossa vida a salvação de Cristo adquiriu por nós. Então, o que Deus planejou, Jesus cumpriu na história e o Espírito Santo aplica. Há também uma relação estreita entre a soteriologia e a escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então, primeiro precisamos distinguir entre a escatologia inaugurada e a escatologia futura. A escatologia inaugurada, entendemos assim o presente gozo de bênçãos escatológicas. Desde que a vinda de Cristo à Terra inaugurou os últimos dias, era a promessa que tinha e ele veio, podemos dizer que as bênçãos da salvação que recebemos por meio de Cristo são aspectos escatológicos. Lembra que o judeu esperava por isso, era uma coisa futura para eles. Então, que nós usufruímos ainda nessa vida, né? Que maravilha. E o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o fruto da obra completa de Cristo, foi a entrada do futuro dentro do presente. Recebemos o Espírito Santo. Os crentes se tornam participantes de um novo modo, de uma existência associada com a era futura. Como diz em Romanos 8:23, o Espírito é a primícia
Em 2 Coríntios 5:5, Efésios 1:14, o depósito ou calção. 2 Coríntios 1:22 fala das bênçãos futuras, do selo da garantia, que somos propriedades de Deus. Romanos 8:15 e 16 fala que é a garantia de nossa filiação com Deus. Romanos 8:23, a completa riqueza daquilo que nos será revelado até que Cristo venha outra vez. Ele já veio quando nasceu e ele virá de novo, né? Nesse sentido, a soteriologia é um aspecto escatológico. Então, amados, por escatologia futura, queremos dizer que a discussão de eventos escatológicos que ainda estão por vir de diversas formas, as bênçãos soteriológicas que recebemos nessa vida são uma amostra de bênçãos maiores para as quais olhamos para o porvir. Desculpa. O fato de termos sido levados a Cristo, ser levados com Cristo, melhor dizendo agora, Efésios 2:26, Colossenses 3:1. Vai anotando isso aí, vai lendo. Por exemplo, antecipa e garante a nossa ressurreição no último dia. Se morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele, né? Então, nossa justificação pela fé na presente vida antecipa, garante a nossa final e definitiva justificação diante do trono do juízo de Cristo. O processo de nossa santificação nesse lado do túmulo aguarda ansiosamente pela sua perfeição gloriosa na nova terra. Então, por meio de tudo isso, entendemos que nossa salvação nessa vida é marcada por uma real tensão entre o já e o ainda não. O crente já é um participante da nova existência associada com o novo tempo, mas não se encontra ainda em seu estado final. Então, conquanto, agora precisamos lutar continuamente contra o pecado. Sabemos que esta luta findará, mesmo que sejamos agora genuinamente novas pessoas em Cristo. Um dia seremos totalmente novos. Sabemos que Deus começou a boa obra em nós e estamos confiantes de que um dia Ele levará esse trabalho à sua plenitude. Ainda que sejamos cidadãos do reino de Deus, esperamos ansiosa e animadamente pela fase final do reino do porvir, quando a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Então não é pandemia, não é nada que vai nos trazer medo, mas a confiança de que Deus tem o controle de tudo. Isso que nós estudamos até agora foi o capítulo 1. Então, depois nós vamos falar da questão da ordem de salvação, no latim Ordo Salutis, né? Mas fico por aqui, dando a esperança de que Deus cumpre cabalmente o que tem prometido para nós. Amém? Deus abençoe a todos. Hoje é quarta-feira, né? Não estou gravando vídeo antes, mas vamos passando na quarta-feira. Eu quero orar com vocês, porque também é dia do nosso culto de oração. Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, ajude-nos a entender essas doutrinas bíblicas, tanto a doutrina da salvação, como a cristologia, como a antropologia, essas doutrinas que literalmente deixam-nos a par de quem somos, de quem é o nosso Salvador e o que Ele fez por nós e o que precisamos fazer. Graça te damos, porque o Senhor nos achou no dia da nossa salvação. O Senhor nos encontrou perdidos e nos elegeu como filhos amados. Nos deu um novo nome, um novo nascimento. E agora cremos que passaremos a eternidade contigo nos céus. No nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus abençoe a todos.